Queridos irmãos e irmãs, com a graça de Deus, nós iniciamos então um novo ciclo da nossa vida na igreja, com o tempo do Advento. Iniciamos com essa missa o novo ano litúrgico, agora o ano com o ciclo litúrgico A. Seremos acompanhados durante esse ano, iluminados pelo Evangelho de São Mateus, que já começamos a ouvir nesse primeiro domingo. E as leituras dessa missa nos ajudam a iniciar com muita fé esse tempo santo do Advento. Advento significa chegada, significa aquele que está para vir. E nós podemos começar pela segunda leitura, em que São Paulo fala para nós assim: irmãos, sabemos em que tempo estamos, é hora de despertar, ou seja, é hora de acordar. A igreja hoje nos convida a que nós acordemos. Quer dizer que nós estamos dormindo? Sim, de alguma forma sim. Porque no decorrer do ano, a gente pode ir entrando numa espécie de uma monotonia, de uma rotina, e a gente começa a fazer as coisas meio que automaticamente. Até as coisas santas, até as coisas sagradas, a gente pode começar a fazer com uma certa rotina, acostumar-nos a fazer. A gente pode assim, alguém falar: você foi à missa? Eu fui. Você comungou? Comunguei. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. A gente pode entrar numa espécie de uma rotina, e até as coisas espirituais não realizar em nós tudo aquilo que ela pode realizar, pelo fato de nós estarmos meio que cochilando. A gente vai se acostumando. E até com o mal, até com o pecado a gente pode se acostumar. Então hoje a igreja fala para nós assim: acorda, desperta-te. É um novo tempo, é o início de um novo tempo, é um tempo de nós queremos recomeçar. Acender a vela da coroa do Advento é também isso para nós, acender em nosso coração esse desejo de ser de Deus. É um novo ano, é uma nova graça que Deus nos oferece. E o que nós devemos fazer? São Paulo fala mais, ele diz assim: deixemos as ações das trevas, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. E São Paulo faz uma lista aqui, que a gente não gosta nem de repetir, não é? A lista das obras das trevas: a guludice, a bebedeira, as imoralidades, não é? A desonestidade, enfim, uma série de coisas que são das trevas, não são de quem é de Cristo, não são de quem é da luz, quem quer se deixar iluminar por Cristo. Então, que seja um tempo também dessa renovação interior em nosso coração, deixar o que é das trevas, deixar o pecado, deixar tudo aquilo que me separa de Deus, para que Cristo possa vir a mim. Mas o Advento é o tempo que se fala da vinda de Jesus. E nós podemos falar, meus queridos irmãos e irmãs, de 3 vindas de Cristo. Cristo já veio, ali está o presépio, ele veio no Natal, é a sua primeira vinda. Cristo virá, acabamos de ouvir o Evangelho, vai ser a sua vinda como juiz. E existe uma terceira vinda, que é a vinda de Cristo em nosso coração. E o Advento quer nos levar a viver essas 3 vindas de Cristo. Primeiro, a vinda de Jesus no Natal, recordar esse momento tão importante da história, quando Cristo veio até nós, quando Ele nasceu para a nossa salvação. Se nós celebramos todos os anos o nosso aniversário, por que não vamos então celebrar o aniversário de Cristo? E aí, meus amados irmãos, é importante lembrar que não faz sentido celebrar o Natal sem Jesus, sem Cristo. Celebrar o Natal deixando Jesus de lado, como infelizmente acontece muito hoje no mundo. Muitos lugares estão enfeitados para o Natal, muitas lojas, muitos ambientes estão enfeitados, mas não pode ter um símbolo cristão, não pode ter nada que fale de Jesus. É como fazer um aniversário e trancar numa salinha escura o aniversariante. Não, o Natal é o nascimento de Cristo, é Cristo que vem a nós. E nós recordamos todos os anos essa data. Mas a grande diferença de quando nós celebramos o Natal de Cristo, como também todos os seus mistérios, que não é só recordar uma graça, um momento do passado, mas a graça do Natal se torna presente cada ano. E por isso a segunda vinda de Jesus, ele nasce no nosso coração. Ao reviver o seu Natal, ele nasce em nós. Por isso, nós recordamos aquelas pessoas
que prepararam o primeiro Natal, para que elas nos preparem, para que nós possamos receber a Cristo em nosso coração. Sobretudo, a liturgia vai nos falar muito no advento de João Batista, que é aquele que pregava: preparai os caminhos do Senhor. Mas também a igreja vai nos falar muito de São José e de Nossa Senhora, que foram aqueles que mais imediatamente prepararam o Natal. São José, um exímio carpinteiro, nós podemos imaginar o bercinho que ele preparou para Jesus. Com que carinho São José serrou aquelas madeiras, com que amor São José uniu aquelas ripinhas para fazer o bercinho de Jesus, o bercinho onde Jesus não nasceu, porque nos planos de Deus ele nasceria em Belém, mas ele preparou com carinho, e depois ele improvisou, mas fez o melhor que ele pôde para preparar a gruta de Belém para Jesus nascer. Nós devemos olhar para Nossa Senhora no tempo do Advento. Ela é a figura central que nos prepara para o Natal. Imaginemos, queridos irmãos e irmãs, as mães que estão aqui podem entender ainda muito mais a expectativa de Nossa Senhora nessas 4 semanas finais para a chegada do seu filho. Ela sabia muito bem quem ia nascer dela. Primeiro que ela ia ser mãe, já todo o amor de uma mãe pelo seu filho, mas ela sabia quem era seu filho. Ela sabia claramente como então que Nossa Senhora se preparou e como que ela preparou aquele lugar inóspito, a gruta de Belém, para Jesus nascer. Então nós olhamos para ela, olhamos para São José e pedimos a eles que nos ajudem a preparar o nosso coração. Certamente, na gruta de Belém, São José teve que tirar muita coisa. Era um lugar sujo, era um lugar onde ficavam os animais, talvez um lugar meio abandonado. Então São José teve que tirar a sujeira, teve que limpar, teve que preparar o melhor que ele pudesse, ele e Nossa Senhora, para que Jesus nascesse. Então, com toda a sinceridade do nosso coração, sem medo, nós devemos perguntar para São José e para Nossa Senhora: ó São José, ó Virgem Maria, o que é que os senhores veem no meu coração que eu preciso tirar? O que eu preciso tirar do meu coração para que Jesus possa vir? Essa é a melhor forma de viver o Advento, um tempo de limpeza, um tempo de purificação, um tempo de preparar o coração. A gente prepara a casa, a igreja está tão bonita, não é? Enfeitada já para o Natal, nós enfeitamos a nossa casa, mas não nos esqueçamos de enfeitar, de preparar o nosso coração. E fazendo assim, a gente vai também se preparar para a terceira vinda de Jesus, que é a vinda no final dos tempos, de que o Evangelho nos fala hoje. Jesus que virá como juiz. Na gruta, ele veio como uma criança. No final dos tempos, ele virá como um juiz. E toda vez que a gente pensa isso, meio que naturalmente, vem em nós um certo receio, um certo medo, quando a gente pensa nessa vida de Cristo como juiz. Bem, primeiro, nós podemos lembrar o que dizia Santo Agostinho: se você ama, por que você teme? Se você ama Jesus, por que você teme a vida dele, se vai ser você encontrar-se com alguém que você ama? E aí Santo Agostinho também fala de outra forma: mas se você teme, você ama? É preciso me perguntar, o que é que domina no meu coração? Se é o sentimento do medo ou se é o sentimento do amor? Mas eu confesso para vocês que sempre quando o padre vai pregar sobre esse assunto, é algo difícil da gente falar de uma forma que a gente consiga superar esse pensamento de medo. E uma vez, não foi esse ano, me veio uma lembrança de uma coisa que me ajudou muito a entender essa vida de Cristo. Até meu irmão está aqui, ele vai se lembrar desse fato. Um fato que acontecia muito na minha infância, na infância dos meus irmãos. Desculpem de dar esse exemplo pessoal, mas se fez bem a mim, eu acho que vai fazer bem a vocês, para a gente entender o que é esse encontro com Jesus. O nosso pai, o meu pai, ele era caminhoneiro. Então ele passava muito tempo fora de casa, às vezes quase um mês viajando. E quando ele chegava, era uma alegria. Minha casa ficava no alto de um morrinho, ele buzinava o caminhão lá longe, a gente descia aquele morro correndo: papai está chegando, e a gente corria.
Às vezes a gente se enganava, era outro caminhão que buzinava, dava aquela tristeza. Não era ele, não era o pai que estava chegando. E ele chegava, a gente corria para tomar a bênção, e tinha um cofrinho no caminhão, a gente ia lá pegar as pratinhas. Mais do que ver o pai, a gente queria as pratinhas. Pegava aquelas pratas, ia correndo para dentro de casa com o nosso pai. Mas logo em seguida, a gente fazia uma pergunta, da qual a gente não queria a resposta. Papai, quando que o senhor vai viajar de novo? E muitas vezes era no outro dia, ou era um dia depois, e muitas vezes ele saía de madrugada, a gente nem sequer o via sair. E uma vez eu pensando nisso, me veio uma luz. É exatamente isso que vai acontecer quando Jesus vier. É o Pai que vai chegar. É o nosso Pai. E nós não vamos nos enganar não, porque diz São Paulo que vai soar a trombeta, que vai avisar, Ele está vindo. Ele quem? O meu Salvador, o meu Pai, o meu Deus. E Ele virá ao nosso encontro. Não vai trazer umas moedinhas para nós, mas Ele vai trazer a Ele mesmo, e vai levar-nos para junto dEle para dar-nos um prêmio eterno. E a maior alegria é que nós não teremos que perguntar para Ele, quando que o Senhor vai embora de novo? Porque Ele não vai mais embora, porque Ele vem exatamente para buscar-nos, para ficarmos com Ele. É um encontro com o nosso Pai, encontro com o nosso amigo, com o nosso Salvador. Depende de nós, queridos irmãos e irmãs, preparar esse momento. Depende de nós. Se nós vivermos como amigos de Cristo, como filhos de Deus, nada nos fará temer. Agora, se a gente viver nas obras das trevas, aí o motivo de temor é por nossa culpa. Então, o advento é esse tempo que nos convida a renovar a nossa fé, renovar a nossa confiança em Jesus, o nosso desejo de que Ele venha e que nós estejamos preparados, como estava Nossa Senhora, como estava São José, para acolhê-lo. Que o nosso coração, no Natal, possa ser um presépio preparado para acolher a Jesus que vem até nós. Amém.